A história do Laboratório de História Oral é muitíssimo interessante. Ela tem o seu primeiro momento lá no início dos anos 1980, no primeiro semestre, quando na Universidade Federal de Santa Catarina, o historiador e professor dos cursos de graduação e pós-graduação em História, Walter Fernando Piazza, elabora um projeto denominado Projeto Piloto para Centros Regionais de História Oral em Santa Catarina. Esse projeto, por meio de uma parceria com o Ministério da Educação, foi submetido à OEA, foi aprovado e financiado com verba internacional para a implantação desses centros regionais em Santa Catarina. No segundo semestre, o professor Walter Fernando Piazza, em convênio, em contato com o sistema ACAF, firma uma parceria para que esses centros regionais de história oral pudessem ser iniciados em cidades como Joinville, Blumenau, Tubarão, Lages e outras tantas que contavam com instituições de ensino superior em Santa Catarina, vinculadas ao sistema CAF. Aqui em Joinville, a implantação de centros regionais de história oral ficou ao encargo da então Fundação Educacional da região de Joinville, a FURJ. Durante o segundo semestre, na FURJ, na Fundação Educacional da região de Joinville, o Departamento de Ciências Sociais indicou então a professora Dúnia Toaldo de Freitas, professora deste corpo docente, para realizar o primeiro curso de formação em História Oral ofertado pela Universidade Federal de Santa Catarina. A partir de então, desses esforços de formação inicialmente empreendidos pela UFSC em convênio com o sistema CAF, pensou-se em iniciar um laboratório de História Oral na Univille. Durante os 2 anos subsequentes, ou seja, durante os anos de 1981 e 1982, foi então constituído, na então FURJ, o primeiro laboratório de História Oral de Joinville e, em março de 1982, foi realizada a sua primeira entrevista. O Laboratório de História Oral da FURJ também contava com a parceria de outras instituições ligadas à área cultural de Joinville, como, por exemplo, o Arquivo Histórico, como, por exemplo, a Prefeitura Municipal de Joinville, com alguns tipos de aporte e financiamento. Um acontecimento marcante na história do Laboratório de História Oral da Univille, para mim, diz respeito a 2 projetos muito especiais. O primeiro deles, o projeto que apelidamos de Projeto Sofia, um projeto relacionado à história dos bairros de Joinville, mais especificamente à história de um bairro chamado Jardim Sofia, que recorrentemente foi assolado por grandes enchentes. Então tivemos a oportunidade de acionar a história oral em uma pesquisa histórica para então ouvir os moradores, ouvir suas histórias de luta, de resistência, de superação, de momentos que geraram questões traumáticas em suas vidas. Um segundo projeto muito interessante denominava-se História Oral e Educação, um projeto que ofertava para professores da educação básica de Joinville e região momentos de formação continuada e de formação em serviço para todos aqueles que desejavam de alguma maneira incluir a metodologia da história oral em suas práticas de sala de aula, em suas práticas comunitárias. Esses 2 projetos oportunizaram não apenas experiências acadêmicas, tanto para mim como professor, como pesquisador, para os meus orientandos, os estudantes participantes, sejam eles bolsistas ou não, mas oportunizaram também uma interação ainda mais sofisticada, mais próxima, mais, digamos assim, humanizada junto à comunidade. Então foram projetos que em 2010, em 2011 e em 2012 inauguraram, de certo modo, novas maneiras, novas formas de se trabalhar com história oral,
evidenciando não apenas a história dos grandes empresários, dos grandes líderes políticos, ex-prefeitos, vereadores, governadores, não apenas a história de notáveis que teriam o que dizer no campo da história oral, mas de pessoas comuns, que tinham histórias de vida muito similares às minhas, às dos estudantes, às das pessoas que todos os dias encontrávamos pelos corredores da universidade. Eu gostaria de dizer aos pesquisadores, professores e estudantes interessados na metodologia da história oral que tenham neste laboratório, no LHO Univille, um grande parceiro, um grande espaço que eles podem então contar para suas práticas de ensino, de pesquisa, de extensão e também tenham aqui um grande parceiro para o desenvolvimento dos seus trabalhos.